Olá, professora Daiane, tudo bem? Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo jóia, tô te ouvindo bem. Ai, que bom. Eu vou liberar a sala, vou te colocar como anfitriã da sala, tá bom? Para tocar as apresentações. Sim, tudo Só um ótimo. minuto. Prontinho, já te coloquei como anfitriã. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão durante as apresentações, a gente está lá no grupo de apoio, tá bom? Ah, tá bom, tudo ótimo. Tem uma pessoa específica ou eu só posso jogar lá igual a gente tá fazendo assim? Isso, pode colocar lá que aí qualquer. Meu nome é Caio, mas qualquer pessoa da equipe aqui do marketing, do suporte, pode entrar lá, pode voltar aqui para te dar um apoio, Ah, então tá bom. tá Obrigada, bom? tá? Imagina, bom trabalho aí. Igualmente. Tchau, tchau. Obrigado. Oi, bom dia, professora Cláudia, tudo bem? Bom dia. Oi, meu nome é Daiane, eu vou ficar aqui na sala, tá? Fazendo a mediação de vocês, aí vamos aguardar um pouquinho até as 11, tá? Mas se tiver alguma questão que você queira perguntar, o que for, eu tô aqui, Não, não. É que tá eu bom? queria saber mesmo. Obrigada. Tá, tá bom então, tchau, tchau. Até.
Professora Cláudia, deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora vai apresentar ou é só para o ouvinte hoje? Bom dia, professora Fernanda, tudo bem? Bom dia, Daiane, tudo bem? Bom dia. Eu vou ficar aqui com vocês hoje, tá? Fazendo a Tudo mediação da bem. sala. O que que a gente costumou fazer nessas apresentações? Conforme a ordem de entrada nas salas, a gente está utilizando para ser a ordem das apresentações. Ah, Caso ótimo. você concorde, aí no caso o seu trabalho seria o primeiro, Acho ótimo. tá? Mas Acho aí se na ótimo. hora eu quiser, não, Daiane, eu passo a vez, não tem problema nenhum, não, é só me dizer, Tá, não, para mim tá tudo tá bom? certo. Tá, a gente vai aguardar mais um pouquinho, né? Porque ainda faltam uns minutinhos aí para iniciar, tá Tá bom? bem, obrigada. Nada.
Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, todos me ouvem? Sim, eu sim. Qualquer coisa, quem não tiver, caso dê algum problema no áudio, o que for, coloca no chat, tá? Que eu estou acompanhando por aqui também. Pessoal, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Meu nome é Daiane, eu sou do NAPED, aqui da Unigran Rio, no Rio de Janeiro. E hoje eu vou fazer a mediação na sala com vocês, tá? Eu já tinha comentado com a Fernanda, vou falar para os demais, né? O que a gente faz, assim, durante as apresentações? A gente combina com as pessoas da sala, se vocês preferem apresentar conforme a entrada na sala, tá? Mas, por exemplo, o segundo que entrou na sala não quer ser o segundo a apresentar, não tem problema não, passa a vez para outro, tudo bem? Porque na sequência aqui, pelo que eu vi, ó, a primeira foi a Fernanda, o segundo foi a Núbia, não foi? O segundo a entrar, ou foi o Diego? Mas para mim, por mim, tanto faz. Segunda ou terceira, não tem problema. Pode, então, posso botar a Núbia em segundo? Posso. E o Diego será o terceiro a apresentar. Tudo bem? Cláudia, no caso, você não tem a apresentação de trabalho, é ouvinte mesmo, né? Só para ter certeza, porque não, seu nome essa não está ouvinte. listagem. Oi, não entendi. Não, só ouvinte mesmo. Ah, Só tá, ouvinte. porque seu nome não está na listagem, eu fiquei preocupada. Eu falei, não, Não, vou confirmar, porque a gente tem que verificar direitinho. Então, Ana Paula, você me escuta? Ana Paula? Tá bem baixinho o seu áudio, tá? Eu vou colocar o seu trabalho como quarto, tudo bem? Todos são resumo expandido, não é isso? Todos os resumos são 8 minutos, tá? Assim que abrir a tela de vocês da apresentação, eu vou colocar o cronômetro aqui para começar a contar os 8 minutos. Ao final da apresentação, a gente libera mais 5 minutinhos, tá? Que é para os colegas, caso tenham alguma dúvida, fazerem perguntas para vocês, tudo bem? Então tá, eu deixei algumas instruções no chat, a listagem de presença de hoje, e qualquer coisa vocês podem me chamar. Fernanda, vamos começar? Pode ser? Podemos sim. Pessoal, bom dia. Escutando bem? Sim, tá ótimo. Compartilhar. Passou para vocês? Tudo ok? Sim. Então, vamos lá. Bom dia, muito bom estar aqui compartilhando com vocês mais uma vivência que a gente faz tão internamente na escola, né? Meu nome é Fernanda de Abreu Silva, eu apresentei esse trabalho que foi elaborado junto ao professor Mauro Teles, que é um relato de experiência que trata sobre a aplicação de um instrumento de avaliação prática estruturado com base em competências médicas. Então, a gente sabe que atualmente a avaliação na formação médica, ela permeia por vários campos, e essa discussão sobre a inserção das competências médicas durante o processo avaliativo na formação dos alunos, é uma discussão que está muito aflorada, de fato, né? Trazida pelas DCNs também. Então, quando se pensa na inserção das competências médicas na avaliação do aluno, aí vem diferentes desafios. Primeiro, né, proposta de um instrumento que seja, de fato, válido para o professor executar e viável para executar dentro do ambiente da prática, dentro do tempo que ele tem para execução da aula prática e dos princípios ali, né, dos objetivos daquela aula. Fidedigno com o que está sendo abordado, com a complexidade do que está sendo abordado em aula prática, que tenha, de fato, impacto educacional do ponto de vista do professor e do aluno, que ainda tem uma aceitabilidade pelo avaliador e também por quem está sendo avaliado, né? Então, são muitos pontos a serem considerados no momento de estruturação de instrumentos de avaliação, especialmente no ambiente das práticas. Além disso, para a construção desses instrumentos ou para o pensamento da avaliação, dentro do ambiente de prática, é necessário se questionar como avaliar, o que vai ser cobrado, qual é o objetivo daquela aula prática, né, e qual é o objetivo da avaliação dentro daquela aula, para quem será feita a aplicação desse instrumento avaliativo e como ele deve ser estruturado. Então, pensando nisso, o que a gente propôs foi discutir sobre como promover a inserção das competências na análise do desempenho dos alunos na formação médica, e aqui alguns pontos
que esse instrumento de avaliação tem que contemplar. Então, a estruturação de instrumentos de avaliação com base em competências médicas, ele deve permitir a identificação de habilidades cognitivas, psicomotoras, comunicacionais, a educação longitudinal permanente dos alunos ao longo de todas as aulas práticas, a adoção de postura ética colaborativa, para, enfim, proporcionar o que se tanto fala na formação médica, que é essa capacidade de correlação teórico-prático, o aluno conseguir, de fato, aplicar os seus conhecimentos teóricos no ambiente prático. Então, é como se fosse o DNA mesmo, da avaliação baseada em evidências, né? E aí, o desempenho da capacidade de liderança também, gestão de equipe. Então, o objetivo desse trabalho foi analisar a percepção de professores quanto ao instrumento de avaliação prática elaborado com base nas competências médicas aplicado na minha instituição, na faculdade aqui no interior da Bahia, no ano de 2023. Para a execução desse relato de experiência, inicialmente, nós realizamos a construção do instrumento, então a seleção das competências médicas que iriam ser consideradas no instrumento de avaliação prática, seguindo a apresentação, discussão e revisão do instrumento pelos instrutores de prática que estariam envolvidos na aplicação, né, dentro das aulas, interpretação desses professores também dos critérios avaliativos e das competências e dos critérios inseridos em cada competência e, por fim, a coleta e análise dos depoimentos que tratavam da percepção do professor quanto a essa aplicação em ambiente de prática. Dentre os critérios avaliativos considerados, né, os principais foram a assiduidade, então a capacidade do aluno ter pontualidade, mas permanecer ativo durante toda a aula, a adoção de postura ética, colaborativa e organizacional durante a execução da prática, cada um desses critérios computando 25% da nota, e, por fim, computando 50% da nota, o critério de conhecimentos prévios. Então, como resultados, nós observamos, a partir da percepção de 11 professores de prática, entre o primeiro e terceiro ano do curso de medicina, que o instrumento criado foi capaz de promover o maior engajamento dos alunos durante a execução das aulas práticas. Aqui tem um ponto importante a ser destacado, que os alunos conheceram, antes da aula prática, o instrumento avaliativo. Então, esse ponto foi fundamental para aumentar o engajamento, porque eles sabiam os critérios avaliativos, o que seria cobrado em cada momento da aula prática, tentando colocar ali, né, durante a execução dessa aula, os pontos fundamentais. Então, o engajamento aumentou justamente pelo conhecimento do aluno previamente como seria avaliado. Então, esse é um ponto fundamental dos nossos achados aqui. Estimulou a adoção de uma postura ética, não só em relação aos colegas, já que existia um momento ali individual, mas também um momento coletivo, mas também a adoção de postura ética com o professor, diferentes habilidades, comunicacional, de liderança, de clareza, de gestão de tempo. Foi capaz de estimular o cumprimento da pontualidade e permanência durante a aula prática nos laboratórios, aqui especialmente a competência de assiduidade, e também permitiu a avaliação do conhecimento prévio, não só o conhecimento, mas a capacidade do aluno ter clareza, coesão, traçar uma linha de raciocínio adequada, tanto individual quanto coletivamente. E aí a nossa cereja do bolo foi, de fato, o feedback dos instrutores de prática. Então, os depoimentos, de um modo geral, trouxeram que o instrumento foi capaz de promover uma ampliação do processo avaliativo, né, foi capaz de promover uma avaliação mais fidedigna e coerente e, principalmente, facilitar o feedback. Esse foi um ponto bem importante dessa coleta de depoimentos, porque o feedback é o fechamento daquela aula mesmo. No momento que o professor amarra os objetivos de aprendizagem, dá o feedback para a turma do que foi alcançado, né, do que poderia ser trabalhado de uma maneira diferente, mas permite também que o professor consiga avaliar o seu planejamento de aula, né, o que ele poderia melhorar para que determinado objetivo de aprendizagem que não foi integralmente alcançado, possa ser alcançado quando essa aula prática for executada novamente. E os depoimentos, um dos depoimentos trouxe, eu achei que facilitou o processo de avaliação, a melhor estratificação dos pontos e a padronização avaliativa nos guia para uma avaliação mais real e justa. Essa padronização trata especificamente de aplicar o mesmo instrumento do primeiro ao terceiro ano da medicina, e esse instrumento sendo sensível ali para permitir a avaliação desse aluno que chegou no curso e o aluno que já está em estágio mais avançado, que a gente já trabalha o nível mais profundo da taxonomia de Bloom, por exemplo, dentro das aulas práticas. E, além disso, o instrumento permitiu essa avaliação longitudinal, né, e a percepção de quais objetivos de aprendizagem foram alcançados e quais não foram integralmente alcançados durante a execução daquela aula prática.
E aí, também, nossos resultados demonstraram os desafios que os professores destacaram como importantes durante a execução das aulas práticas e a aplicação desse instrumento. O principal deles foi exigir do professor uma adaptação, uma apropriação muito boa de cada critério avaliativo, de cada competência médica que tinha sido proposta aí durante a avaliação. Então, essa é a planilha que demonstra um critério, que é a competência de conhecimento. Então, para cada competência, a descrição dos critérios inclusos. Então, a competência era conhecimento, então o professor tinha que ter capacidade de avaliar conhecimento prévio do aluno, a coerência na execução do roteiro, a linha de raciocínio adotada, a argumentação dos alunos dentro de uma escala de pontuação bem específica. Então, quando se pensa no instrumento complexo para um elevado número de alunos, de fato, é o maior desafio para os professores. Então, conclui-se que esse instrumento foi exitoso, tanto na percepção do aluno quanto do professor, agregou os principais pontos de avaliação do processo avaliativo dentro do laboratório. Fernanda, desculpa te concluindo. interromper, é só para informar que falta um minutinho, tá bom? Tá bem, já estou concluindo. E aí, o ponto principal foi intensificar essa troca de informações e de experiências entre o professor e o aluno, que é, sem dúvida, um degrau a ser alcançado para aproximar o aluno daquela aula prática, do conhecimento que é proposto ali naquele ambiente. Então, essas foram as nossas principais referências. Agradeço a atenção e aqui o contato. Viu? Muito obrigada. Ótima apresentação. Assim, Fernanda, tem tanta coisa relacionada à avaliação que se a gente começar a falar aqui, assim, é muito legal tudo que vocês apontaram no trabalho, não só em relação à atividade prática, mas todas as outras coisas, né, relacionadas a uma avaliação do aluno, isso é muito legal. O que você comentou também a respeito de, dependendo de uma atividade, o aluno saber o que vem aí pela frente, né, já ajuda bastante em relação à própria avaliação dele no decorrer do curso, muito legal mesmo, assim, eu sou apaixonada por esse assunto de avaliação, porque são tantas formas de avaliar e às vezes a gente se prende em alguma coisa que não é exatamente aquilo ali que vai determinar a aprendizagem do aluno. Pessoal, a cada apresentação são 5 minutos de questionamentos ou parabenizações, o que vocês acharem legal aí falar para a pessoa que apresentou. Fica aberto, tá? Vou colocar aqui 5 minutinhos. Quem quiser fazer perguntas para a professora, tá aberto, tá bom? Ninguém vai fazer pergunta? Caso pensem em alguma coisa e queiram perguntar no finalzinho, eu vou abrir novamente, tá? Aí, no caso, todos os trabalhos ficam abertos. Caso, eu esqueci de perguntar isso para a Fernanda, pode perguntar lá no final. Tudo bem? Então, tá bom. Parabéns, tá, Fernanda? Obrigada, Ótimo. obrigada. Pela sequência, a Núbia é a próxima a apresentar. Pode ser, Núbia? Tudo certinho? Tudo certinho. Vou colocar aqui a apresentação, tá? Para ver se vai aparecer, fica tranquila. Quando aparecer a sua apresentação é que eu vou ligar o cronômetro. Tá, não, tranquilo. Tá aparecendo? Daiane, o teu microfone está desligado. Ui, desculpa. Não está na forma de apresentação ainda. Pronto. Clica no Agora livrinho. Tá? Agora tá? Não atualizou ainda para mim. Porque para mim já está como apresentação. E já está passando. Não aparece para a gente ainda como apresentação. Fecha ele de novo, né? Sai do PowerPoint. Isso. Pronto, assim que ele abrir, clica no livrinho. Tá. Foi? Ainda não apareceu, mas assim, se quiser apresentar dessa forma, eu consigo ver, ok. Foi? Foi, agora sim. Pronto. Agora sim, vou colocar aqui o cronômetro, tá? Pode começar, se sentir melhor. Bom dia, gente. Eu sou a professora Núbia Ribeiro, né? Sou a autora principal do trabalho, que tem como tema a prática como eixo de aprendizagem do estudo de medicina, um relato a partir do diário de
campo, né, o processo de avaliação, e aí temos mais 2 professoras que fazem parte da nossa equipe da disciplina de IES, que é a professora Luiziane e a professora Raquel. Então, como nesse processo de avaliação, o curso de medicina, né, ele deve ser estruturado, né, para que o aluno seja capaz de adquirir todas as habilidades, competências, a gente vem lá, né, das diretrizes curriculares do curso de medicina, ser ativo nessa construção, né, do conhecimento e na interação entre os conteúdos, além de estimular a interação entre o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência. E aí, na disciplina de IESC, a gente tem que né, interação, ensino, serviço e comunidade, a gente tem toda essa interação com o serviço, com a comunidade, a questão da assistência, e aí um dos instrumentos de avaliação é o diário de campo. Então, é possível atender a essa necessidade, tendo como produto final esse diário dentro desse processo avaliativo, né, que é um dos pontos. Então, o objetivo, né, desse trabalho foi apresentar uma experiência da disciplina de IESC, enfatizando o diário de campo como um recurso potencializador para a aprendizagem do médico em informação. E aí eu trago também como no processo ativo do aluno desse processo de aprendizagem e também como feedback, né, para os professores, para os tutores dentro desse processo. E qual é a metodologia? O trabalho é um estudo tipo de relato de experiência, e aí foram os diários de campos avaliados e trazidos, né, nesse trabalho. Foram discentes do módulo do período de 2022.2, e aí como é que funciona o módulo, né? A gente tem atividades teóricas em pequenos grupos, né, que acontecem na faculdade, nos muros, onde a gente utiliza metodologias ativas, problematização, com os pequenos grupos, e a gente tem atividades práticas nas unidades de saúde da família, né? E aí, com esses mesmos pequenos grupos, o pequeno grupo que está comigo, por exemplo, como professora, nas atividades, em discussões na faculdade, a gente vai com esse mesmo grupo para as unidades de saúde da família. E aí, por fim, a gente tem um registro dessas atividades, que as atividades relacionadas lá nas unidades de saúde. E essas atividades, no final, o aluno ele precisa, né, construir um diário de campo, de todas as vezes, de todos os momentos que a gente foi realizar atividades nas unidades de saúde, ele precisa realizar, fazer o registro, né, e construir esse diário de campo. E aí, como resultado, né, deixa eu só mexer aqui bem rapidinho, porque eu vou conseguir. Pronto, consegui. E aí o diário de campo desenvolve a capacidade, né, crítica e analítica do aluno e traz excelentes reflexões sobre o processo de ensino-aprendizagem, além de ser uma ferramenta de feedback para o docente. Porque, como eu disse, quando chega no final para o professor fazer a avaliação desse diário de campo, ele traz muitas reflexões, tanto da construção prática, da visão crítica que o aluno teve e construiu durante esse processo, né, nas unidades, e a participação dele, como ser uma ferramenta de feedback, né, da gente encontrar os pontos de melhoria para a gente ir construindo, né, essa disciplina, esse módulo cada vez melhor. Então, assim, aqui tem alguns recortes de alguns diários de campo, né, do semestre 2022.2. A serventia das práticas embarca tanto o aprendizado pelo contato com os pacientes, como a interação com os demais colegas do grupo. Essa metodologia proporciona o crescimento gradativo de uma curiosidade para o aprender e dinamismo com o usuário da unidade, que respaldará futuramente no internato, após a conquista do CRM. Entretanto, isso é resultado do comprometimento do estudante e do docente. Algo em contrapartida pode gerar fragilidades nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí, nesse sentido, o aluno, né, ele se vê, ele se coloca ativo nesse processo e ele consegue enxergar a importância disso, né, durante esse processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é incontestável que as aulas práticas de ESC proporcionam aos estudantes a vivência do cotidiano médico nas unidades de saúde, proporcionando-os da rotina da sua futura profissão, uma vez que possibilita o aperfeiçoamento profissional desde a fase estudantil. E aí,
Outro ponto é que, em relação ao instrumento a ser utilizado como uma ferramenta de feedback, né, como eu disse, para o docente. Temos a abordagem de 2 tópicos. A disciplina é organizada em pequenos grupos e a utilização das metodologias ativas, baseadas em problemas, né, conforme os textos apresentados também retirados dos diários de campo dos alunos. Os grupos de prática foram divididos em subgrupos e o nosso contava com 6 pessoas. Desta forma, a comunicação, participação e aprendizagem foram facilitadas. E aí a importância desse feedback, de a gente conseguir trabalhar pequenos grupos, né? Aqui a disciplina de IESC, que é o módulo do 4º período, é IESC 4, onde esses pequenos grupos, o máximo de alunos são 6 pessoas, né? E aí é um feedback muito positivo, que a gente vê de que realmente a gente consegue acompanhar melhor, ter uma comunicação e uma participação, tanto da parte do docente quanto da parte do aluno. Em relação à aprendizagem baseada em problemas, foi ser perceptíveis que as atividades propostas, voltadas para a educação e saúde, incentivaram a nossa tomada de decisões e o nosso protagonismo na construção do perfil profissional. Nessa perspectiva, colocamos em prática nossa autonomia, supervisionada em atendimentos presenciados e elaborados. E, embora tenhamos participado ativamente da rotina da unidade, não tivemos acesso ao processo de vacinação. Então, outro feedback muito positivo, tanto nas ações, né, voltadas para a educação e saúde, onde, dentro desse módulo de F4, a gente precisa desenvolver ações de programa de saúde da escola, e aí, onde, quando eu digo que a gente precisa, o aluno, né, o docente, ele é totalmente ativo nesse processo, eles que organizam, Núbia, eles que executam. Núbia, desculpa te interromper, só para avisar que falta um minutinho, tá? Tá certo. E aí, aqui também, nesse finalzinho, quando ele diz que não tivermos acesso no processo de vacinação, que é outro ponto que também deveria ser outro objetivo de aprendizagem. E aí, por problemas da unidade, de rotina, da prática, para ser avaliado para os próximos períodos. E aí, concluindo, né, a gente consegue verificar que o diário de campo é benéfico como instrumento potencializador na aprendizagem do aluno do curso de graduação, né, no caso de medicina, além de estimular o desenvolvimento da capacidade crítico-analítico, colaborando com a formação do aluno. Aqui são as referências que utilizamos e agradecer a vocês e aí também o meu contato, né? Sim, é muito bom essa troca, né, de experiências no STEM. Obrigada, gente. Posso tirar, Fernanda? Pode tirar. Parabéns, professora, Obrigada, sobre gente. essa prática. Eu acredito que toda vez que tenham, mesmo que sejam duas linhas do diário, né, que eles colocam ali, deve dar uma emoção muito grande de ver o que eles pensam a cada dia, a cada prática, e o que eles colocam ali que é o que aprendeu de verdade, né? Isso é muito legal. Eu fico muito assim, todo final do semestre, né? Você só recebe, a gente passa o semestre, é o dia a dia, é bem corrido, você vai para a unidade, você volta. E aí, no final do semestre, eles entregam o diário de campo. Então, eu sempre acho um registro muito válido, eu leio exatamente cada um, e aí ter esse feedback para a construção. Eu utilizo muito ele para as reuniões do próximo semestre. O que foi que os alunos colocaram, quais foram os pontos de melhoria abordados para a gente poder ir melhorando. Então, eu acho um registro muito válido, é uma análise crítica do aluno para saber se a gente está no caminho certo, né? Ah, com certeza, muito, muito legal mesmo, professora, muito interessante. Aos demais professores, caso tenha alguma pergunta para fazer à professora Núbia, eu vou colocar aqui 5 minutinhos para que vocês possam fazer essas perguntas. É só abrir o áudio mesmo, tá? Não precisa ser no chat, não. Alguém quer perguntar? Ninguém? Professora, sua apresentação foi ótima, tá? É encantador, assim, ler tudo isso aí. Foram poucos trechos, né, que você trouxe para a gente, mas são, assim, só de ler esses aí a gente já fica até emocionado.
Caso alguém tenha alguma pergunta para a professora Núbia, no final de todas as apresentações, todos os trabalhos ficam abertos, caso vocês queiram fazer alguma pergunta que, olha, naquela hora eu não perguntei, mas surgiu a minha dúvida aqui, tá bom? Pela sequência, agora a apresentação é o Diego Mônica. Tudo bem, Diego? Tudo bem, perfeito. Bom dia para Pode. todo mundo. Bom dia, pode ser? Tá dando para escutar bem? Tá legal? Tá um pouquinho baixo. Deixa eu Mas ver se eu eu acho ajeito que nem é do o som, microfone. não. Acho que é só a voz mesmo que é baixinha. Ai, ai, ai. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o som. Melhorou? Agora melhorou. Eu vou falar um pouquinho mais alto, então. Eu Então tá. vou... Fica à vontade. Assim que seu trabalho Ok. aparecer, eu coloco o cronômetro, tá bom? Ok, vou compartilhar aqui com vocês. Oi. Tá no modo apresentação? Aparece no modo apresentação? Acho que tá mudo o teu microfone. Ui, desculpe. Tá ok? Agora sim, tá tudo ok. Vou ligar Tá, aqui o perfeito. cronômetro. Pode iniciar, Ótimo, tá? perfeito. Ok, beleza. Tudo bem? Bom dia a todos. Eu sou o professor Diego Mônica, eu sou docente do curso de odontologia do Unidep, né, em Pato Branco, e venho apresentar o nosso resumo para vocês, tá? É sobre o OSC na odontologia, uma experiência avaliativa, ativa no curso de odontologia, e os autores que participaram do resumo é o André Quinha, a Cristina Lima, Diego Mônica, a Gisele Galina e a Graziele Scopel, tá? O OSC, né, que é uma sigla em inglês, e ela vem para nós aí, no português como um exame clínico objetivo estruturado, né, onde a gente quer avaliar o desempenho clínico dos nossos alunos através de tarefas, né, descritas, né, ou situações problemas, sendo como mais uma alternativa nos métodos de avaliação, tá, que a gente tem, né? É uma atividade cronometrada, onde o aluno vai passar por estações, totalmente previamente estruturada, né, e elaborada com feedback para o aluno e tudo mais, né. O aluno encontra-se em situações, para os alunos que encontram em situações de atividades na clínica, né, odontológica, no caso da odontologia, né, a gente percebe que a medicina tem o hábito, né, do OSC dentro das suas avaliações, dentro das suas instituições, e a odonto já não é tão corriqueira essa prática. Então, para nós foi uma inovação dentro da odontologia a gente desempenhar esse método de avaliação, tá? O objetivo do resumo, né, foi relatar a experiência avaliativa aplicada da prova de exames com objetivo estruturado, que é o OSC, né, no curso de odontologia, com estratégia ativa de avaliação nas habilidades odontológicas e suas soft skills. A metodologia que a gente usou, né, o OSC foi aplicado para os alunos do 5º, 7º e 9º período do curso de odontologia do Unidep. As clínicas integradas que participaram foi a Clínica Integrada 1, 3 e 5, né, e essa atividade foi disposta, né, para os alunos em torno de 127 acadêmicos. Os professores foram divididos, cada um tinha uma tarefa específica dentro do OSC, né? A gente tinha 6 professores na parte avaliativa, né? Um professor numa pré-sala e um professor coordenando o tempo da atividade e um professor aplicando, né, coordenando toda a logística e o funcionamento da atividade. Cada clínica integrada teve a missão ali de elaborar 3 questões, ou seja, 3 estações, onde essas estações foram duplicadas para 6 estações. O aluno, né, essas estações, para evitar o viés dessas estações, né, dessa duplicação, todo o material disponível nas primeiras 3 estações, elas foram duplicadas e semelhantes às próximas 3 estações. Assim, a gente evita um pouquinho o viés ou discussão entre os colegas e alunos. Os professores foram previamente também treinados e capacitados para poder dar o feedback para o aluno, né, e sobre o preenchimento correto da rúbrica de avaliação, né. Então, cada aluno teve um total de tempo de 5 minutos para realizar essas tarefas, né?
o professor teve 1 minuto para realizar um feedback para o aluno após o término dos 5 minutos. No momento onde iniciava a atividade, o aluno iniciava a atividade, o professor já conseguia preencher a rúbrica e no término ele tinha 1 minuto para dar esse feedback para o aluno. Os alunos, né, alteravam entre essas atividades, entre essas estações, eles tinham que passar entre as 3 estações. Ao término dessas estações, eles eram liberados para ir para casa e iniciava uma nova rodada, né, entre os alunos até a gente finalizar todos os participantes. Na próxima aula, no próximo dia seguinte da aula da clínica integrada, dentro da sala de aula, além do feedback que foi dado dentro da estação, o aluno teve a oportunidade, né, de discutir e trocar experiência entre os professores e ter um feedback e a discussão sobre experiências futuras em relação ao OSC. Aqui a atividade, né, a gente executando, os alunos em cada estação, eles tinham uma situação problema, né, onde eles tinham que entrar dentro da estação e resolver essa situação problema, e o professor estava destinado em cada estação para poder dar o feedback e as correções para o aluno. Né? Os resultados e discussões que a gente teve, em nossa experiência, né, observamos que a colaboração foi mútua do corpo docente, a gente precisava disso, né, uma união, uma unificação entre as tarefas, desde o desenvolvimento do OSC até a elaboração e a execução dele, né, e a gente consegue ver que ajustes, né, depois dessa atividade, para provas futuras precisam ser feitas, né, pequenos ajustes. A experiência relata, né, revela uma prova que os alunos ainda não tinham experimentado, detectando comportamentos e orientações, né, das práticas do corpo docente um pouquinho distintas, né, criando um pouquinho de ansiedade no aluno, devido a essa atividade ser nova, né, dentro da nossa instituição. Para a gente poder quantificar isso, a gente elaborou uma pesquisa, né, aplicamos uma pesquisa sobre um instrumento de avaliação online, através do Google Forms, a gente fez algumas perguntas para os alunos, para ter o feedback deles. Então, dos 67 que responderam, esse feedback, esse Forms ainda está rolando, a gente está ainda em desenvolvimento, né, mas a grande divergência que a gente teve foi em relação ao tempo de prova. Então, 56% dos alunos que responderam acharam adequado o tempo da prova e 45% gostariam de um tempo um pouquinho melhor, né? 72% avaliaram que o conhecimento aplicado dentro da prova, né, dentro da prática, coincidia com o que a vivência nossa na clínica odontológica, né? Mas 62% acharam o grau de dificuldade um pouquinho alto. Em relação ao feedback, o professor deu dentro da estação, 80% afirmaram que foi satisfatório. Desculpa te Ok. interromper, só para avisar que só falta um minutinho, tá bom? Perfeito. A gente ressalta, né, que a importância do OSC para nós foi excelente, porque a gente consegue, né, oportunizar um aprendizado individualizado para o aluno e verificar competências ou fragilidades dentro das competências clínicas do aluno individualizado, né? E afirmamos também que um instrumento de avaliação, o OSC, é perfeito e satisfatório e a gente pode estar reaplicando dentro do curso de odontologia. A prática, né, da avaliação e das habilidades clínicas é sempre um grande desafio para o corpo docente, como vocês falaram anteriormente, e para os alunos, quando eles estão tendo uma experiência diferente das avaliações tradicionais que a gente tem no nosso cotidiano. Ajustes têm que ser necessários, né, porque foi a nossa primeira experiência com o OSC, e com certeza vai ser uma avaliação que a gente vai estar aplicando para os próximos anos futuros dentro do curso de odontologia do Unidep, tá bom? Muito obrigado a todos pelo tempinho aí e dividir um pouquinho essa experiência com vocês. Professor, ótima sua apresentação. Que legal, né? Ao mesmo tempo que traz essa coisa da colaboração entre os professores e alunos, também dá para fazer essa avaliação individual da prática deles, né, no dia a dia. Então, assim, muito legal mesmo, tá?
Eu fico encantada com todas essas formas de avaliação, já falei com a professora, desde o do trabalho da professora Fernanda. Isso é muito encantador, as formas pelas quais sempre está sendo verificado, né? Será que isso daqui vai ajudar ainda mais? Será que o aluno vai se encantar ainda mais? Ele vai se ficar ali ansioso, querendo fazer? Enfim, isso é muito legal mesmo. Parabéns. E aos professores que assistiram, né? Caso tenha alguma pergunta para o professor Diego, fiquem à vontade. Nós temos 5 minutinhos para que possam ser feitos questionamentos e ele pode estar respondendo para vocês. Alguma pergunta? Ninguém, gente? Ao final das apresentações, caso alguém tenha alguma pergunta, tá? Depois de todos os trabalhos serem apresentados, eu vou dar um tempinho também, caso vocês queiram, tá bom? Pela sequência, agora seria a apresentação da professora Ana Paula. Professora? Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Assim, Posso professora, compartilhar? pode sim. A senhora quer Tá apresentar ruim o agora som? mesmo? Não, tá ótimo. Eu prefiro. Prefere? Então tá bom. Aham. Assim que aparecer o seu trabalho, eu ligo o cronômetro, tá bom? Tá. Apareceu? Todo mundo está me ouvindo bem? Estou conseguindo visualizar o slide? Daí, tudo certo? Tá fechado o seu som. Tá ouvindo, né? Todo mundo Desculpe, está ouvindo. sim, tá Não tem ok, trânsito. modo apresentação ok, tudo certinho. Quando Tá bom. começar, Tá. eu ligo o cronômetro. Ok, bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula, sou professora na Faculdade São Lucas, no Centro Universitário São Lucas, né, que fica em Porto Velho. E o meu trabalho também é sobre o OSCE, né, bem interessante, porque a gente acaba vendo as experiências de outros locais, e é interessante até mesmo para a gente poder usar nas nossas práticas, né, somando as experiências de outros profissionais. Então, o tema é o OSCE como método de avaliação para estudantes do curso de medicina de períodos iniciais, certo? Bom, então a gente sabe que o OSCE, né, que pela tradução, porque é uma sigla em inglês, pela tradução é o exame clínico objetivo estruturado, ele visa avaliar o desempenho e as habilidades de estudantes de medicina, mas não só de medicina, então ele iniciou no curso de medicina e hoje a gente sabe que outros cursos também utilizam, incluindo raciocínio clínico e habilidade de comunicação e comportamento interpessoal. Então, a gente sabe que o OSCE, ele inicialmente era utilizado para raciocínio clínico, elaboração de hipóteses diagnósticas e elaboração de condutas, né? E também nessa parte de comunicação e comportamento interpessoal. O OSCE é uma avaliação do desempenho de estudantes de medicina durante os anos tanto da faculdade, né, de medicina, mas também em cursos de pós-graduação, de residência, não só no Brasil, como no mundo. E agora ele vem numa aplicabilidade em períodos iniciais, e isso para desenvolver desde cedo o raciocínio clínico e as atitudes médicas. Na verdade, mesmo sem o aluno ainda aprender sobre conduta, às vezes até mesmo sem saber a parte de raciocínio clínico, um aluno de primeiro período hoje já tem oportunidade de fazer parte desse tipo de método avaliativo. Bom, o OSCE, né, é realizado com estações padronizadas, que nós realizamos eles com estações, com casos clínicos, né, padronizados. Utilizamos os checklists, que são as rubricas de avaliação, também padronizadas, e tentamos o máximo fazer uma padronização entre os professores. E ele avalia os 3 domínios de aprendizagem, então, tanto cognitivo, afetivo e psicomotor, além de avaliar uma parte muito importante na pirâmide de Miller, que é a demonstração, né? Que é o demonstrar, que muitas vezes fica... ele é feito, essa avaliação é feita nas aulas práticas, semanalmente, mas no momento que realmente a gente consegue ver esse desenvolvimento melhor do aluno, é no momento da prova, então é no momento do teste,
é no momento que a gente consegue fazer no final do semestre com o OUCE. O objetivo do trabalho aqui é um trabalho simples e é compartilhar, por meio de um relato de experiência, a importância do OUCE como método avaliativo para estudantes de períodos iniciais, né, do curso de medicina da nossa IES, que é localizada em Porto Velho. Então, como eu disse, o OUCE era utilizado, muito utilizado para períodos subsequentes, períodos que os alunos já têm um raciocínio clínico mais desenvolvido, e hoje a experiência é ver esses alunos já de períodos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto período, realizando esse teste, e a experiência de avaliar a evolução semestre a semestre. Bom, a metodologia, então, é um relato de experiência, de acompanhamento do OUCE, até porque eu sou professora de mais do que um semestre, então eu acompanho esses alunos até o terceiro período do curso, então eu consigo avaliar semestre a semestre como eles estão evoluindo. O OUCE é aplicado sempre no final do semestre para compor a nota semestral dos alunos, a nota prática, e a disciplina que ele está inserido é uma disciplina chamada Habilidades e Atitudes Médicas, e ela vai do primeiro ao oitavo período do curso de medicina. A nossa disciplina, ela tem o objetivo de desenvolver a capacidade propedêutica, né, e semiológica, aliada também, então ela não fala só sobre técnica, mas também sobre habilidades de comunicação e também sobre habilidades de atitude e responsabilidade com a saúde e com o cuidado, né, do paciente. E sempre a gente trabalha no primeiro ao quinto período com formatos de simulação. Então, o OUCE a gente também faz nesse formato de simulação. Então, a gente desenvolve ao longo do semestre, para no final do semestre eles poderem passar por esse teste. Bom, como resultados, né, e discussão, o OUCE serve para nós como um parâmetro comparativo para avaliação do desenvolvimento, aprendizado e desenvoltura dos alunos, até porque a gente avalia nesses períodos iniciais, semestre a semestre, como eles estão desenvolvendo até mesmo a prova em si. Conseguimos perceber que no semestre seguinte à prova, é evidente que o aluno ele tem uma melhor evolução, um melhor preparo, uma aquisição de experiência e domínio com o conteúdo. A gente sabe que o OUCE é uma prova que traz, além dessa parte de técnica e de comunicação, uma certa pressão, um certo trabalho emocional com o aluno, e a gente consegue ver isso que semestre a semestre, em geral, os alunos estão mais preparados, mais confiantes. O OUCE serve como estímulo de estudo e preparo para o estudante, então, os 15 dias que antecedem a prova, os alunos se preparam muito, treinam muito, repetem muito, fazem um método de repetição, né, dos casos clínicos, de como eles poderiam se portar diante de tal situação. Os temas escolhidos para as estações são casos relevantes, né, geralmente muito prevalentes na prática clínica do médico, e a gente percebe que essas estações trabalhadas, e justamente isso é importante quando a gente escolhe o caso clínico para ser colocado na prática, são situações que ficam muito na memória do aluno. Então, eles se preparam muito e eles, como se eles decorassem isso e como eles levassem para a vida deles. Então, semestre a semestre, a gente ouve esses relatos de experiência. Os alunos lembram, né? Isso caiu no doce. Oi, falta um minuto. Desculpa, falta um minuto. Tá bom, estou finalizando. Então, eles levam como uma experiência para a vida deles. Isso caiu no meu OUCE, e eu errei, ou eu acertei, e serve como uma experiência para eles. Então, a minha conclusão é que a experiência dos alunos com método avaliativo, o OUCE traz, então, eles ficam mais experientes, com uma maior autoconfiança para desempenhar suas funções como alunos, né? Então, a gente vê que semestralmente eles ficam mais confiantes e mais preparados, e também isso como futuros profissionais. Aqui estão as referências que nós e aqui o meu contato.
e eu estou disponível aí para uma troca de experiência também com o grupo. Obrigada. Obrigada, professora, pela sua apresentação. Tá muito legal isso do compartilhar o contato, gente, porque depois vocês podem trocar, ainda mais os trabalhos dessa sala, né, que são todos, quase todos são envolvidos com o OSC, então, bem interessante. Isso que foi mencionado no seu trabalho sobre o domínio do conteúdo, o lado emocional, o estímulo aos estudantes, isso é muito legal mesmo, professora. Isso é muito legal, porque faz com que ele tenha aquela emoção ali de ir fazer atividade e o lado emocional de entender desde o comecinho aonde é que ele está entrando, sabendo exatamente para onde ele vai. Então, isso é muito legal mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. E os outros professores, caso tenham alguma pergunta para a professora Ana Paula, ela está à disposição, tá? Podem falar a pergunta diretamente no áudio, caso queiram, tá? Não precisa colocar no chat. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem perguntas hoje, gente. Parabéns aos palestrantes, sinal que o trabalho está muito bem explicadinho. Eu vou abrir para o próximo. Pela sequência aqui, fizemos os que chegaram depois, né, que de repente não viram o que a gente combinou aqui. A sequência da apresentação foi a sequência de entrada na sala. Eu fui colocando aqui, tá, conforme entraram a ordem das apresentações. No caso, seria agora, após a professora Ana Paula, a Mariana de Souza. Olá, Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Pode ser a próxima, professora? Claro, sem problema. Pode? Então, Posso tudo certo. compartilhar a tela? Pode, fica à vontade. Ok, vamos lá. A tela compartilhada? Está compartilhada, só não está ainda no modo apresentação. Não está? Olha, Não. para mim está. Deixa eu sair então de novo. Vamos compartilhar aqui de novo. Espera aí. Vamos ver se agora vai. Foi para o modo apresentação? Eu não estou ouvindo. Está no modo apresentação? Desculpe, eu tirei o som de novo. Clica no livrinho que está ao lado desse ícone onde você clicou. Sai dele de novo, volta e clica no livrinho. Um livrinho? Isso. Sair da apresentação? Peraí. Isso. Aí, share screen. Isso. Aí lá, aquele íconezinho que você clicou para abrir, clica no que está ao lado, que é um livrinho. Ah, tá, pode ser aqui. Agora foi? Olha, ainda não abriu, mas para mim está aparecendo da forma que está, dá para apresentar. Caso queira continuar assim, não tem problema. Alguém não está conseguindo ler, tem alguma objeção, ela pode continuar dessa forma. Pode continuar, tá ótimo. Pode? Então tá bom. Pode? Então tá bom, professora. Vocês me perdoem aqui, mas eu estou abrindo a tela cheia. Não, tranquilo. Motivo, né? Bom, então tá. Meu nome é Mariana Furtado, eu sou professora e coordenadora de curso na Univas, é uma escola de medicina no município de Patinga, Minas Gerais. É uma unidade que vem trabalhando com o OSCE como estratégia avaliativa já há mais de 10 anos, inicialmente nas habilidades médicas e posteriormente expandindo para outras grades, né, como clínica médica, pediatria, né, que a gente chama de clínicas integradas, clínicas cirúrgicas. Então, já amplamente utilizada, não só aqui na escola, né, mas tenho certeza aí que outras escolas no Brasil e no mundo. Nós temos por hábito fazer oficinas de capacitação docente
para a elaboração de itens para a OSCE semestralmente, né? O OSCE é um grande desafio, mas pela primeira vez aqui, na última semana de desenvolvimento docente, né, nós fizemos uma experiência com qualificação e calibração de checklist para a OSCE, né? E é isso que eu trouxe compartilhando aqui com vocês. Passou o próximo slide, tudo certinho? Introdução? Ainda não mudou para o próximo. Não mudou? Então vou ter que parar de Não. compartilhar Não, aqui. clica direto lá, professora. Agora foi. Não Na mudou. introdução, deixa eu tentar de Ah, novo aqui. Por algum motivo aqui está tendo problema, né? Espera aí. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Eu parei o seu tempo, pode ficar tranquila. Pode clicar lá em cima dos slides, se não passar aí, na setinha. Aí clica lá em cima dos slides mesmo, para a gente vai ficar ok. Vamos ver aqui. Abriu de novo, né? Abriu, isso. Estou achando que eu vou passar sem... Deixa eu tentar essa tela cheia de novo. Foi tela cheia? Não foi. Ai, meu Deus do céu. Então, Não vamos tem aqui. problema. Eu vou passar por aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Tá Bom, ótimo. passou o próximo, né? Então, eu acho que aqui não cabe mais, né, a gente falar sobre o que é o OSCE, todo mundo já explicou um pouquinho sobre o teste, a aplicação dele. Então, como eu disse, a gente tem a aplicação em larga escala na grade curricular, temos ambientes específicos para isso, onde o avaliador fica numa antessala com vidro espelhado, né, com fone, microfone, podendo interagir se houver necessidade, né, com o ambiente interno da estação, e estações que são executadas por alunos e que utilizam manequins ou então atores no processo avaliativo. Então, essas estações, elas são múltiplas, né? Em geral, trabalhamos com um mínimo de 5 estações, algumas provas até 10 estações, onde o aluno tem 1 minuto para ler o comando e de 3 a 5 minutos, né, a depender de em que momento da grade que está inserido, para executar, e o aluno, então, é avaliado através de um checklist pré-elaborado, onde o avaliador, que não necessariamente é quem elaborou a questão, né, habitualmente são outros professores, vai observando por esse vidro espelhado, né, com fone, o que está acontecendo ali dentro e preenchendo um checklist. E ao término do circuito de estações, o aluno recebe o feedback, né, através da leitura daquele checklist e discussão do que era esperado para ser executado em cada estação. Bom, e aí os desafios são muitos, né, gente? Logísticos, inclusive, custo, tempo, confinamento, mas a gente tratou especificamente de um desafio que é uma construção de um checklist para análise de desempenho que fosse objetivo e com resultado reprodutível. Então, tem duas grandes questões. A primeira é que nem sempre quem está aplicando aquele checklist é quem o elaborou, né, e habitualmente não é. Comumente existem estações duplicadas, né, onde tem 2 avaliadores executando a mesma estação, então cada aluno será avaliado por uma pessoa diferente. Então é muito importante a gente entender se aquele checklist efetivamente consegue avaliar o aluno adequadamente e se ele é reprodutível, né? Se mais de um avaliador teria aí uma mesma análise mediante aquela estação. Então, foi pensada uma oficina para isso. Então, a metodologia, primeiro de análise de qualidade de checklists já construídos para provas aplicadas anteriormente na escola, por docentes da escola. Então, foi escolhido uma estação com um comando e um checklist já pronto. Pedimos que 2 voluntários executassem aquela estação, né? Então, foi apresentada ali para o professor qual era o comando, e tinha um ator, e o aluno, então, que é um professor, né, simulando o papel do aluno, ele executa aquela estação. O checklist ele foi compartilhado por QR Code para preenchimento via Google Forms, né, então, um formulário eletrônico, e após a aplicação daquela estação, né,
todos os presentes na sala, né, docentes de múltiplas áreas da escola, preencheram o checklist, né, analisando aquela mesma estação que estava sendo executada, e então extraímos os dados do Forms e fizemos a análise de concordância entre os avaliadores. Então, um aluno, né, com um ator e múltiplos avaliadores observando aquela mesma estação. E aí, após a análise de concordância, discutimos os possíveis vieses dos pontos do checklist, onde não houve concordância entre os avaliadores. Após a discussão, né, dos motivos, dos vieses em que geraram a discordância, o checklist foi recalibrado pelos presentes na estação, né, com sugestões de melhoria de qualidade do checklist, e foi feita, então, uma nova aplicação. Então, quando você faz um Forms, né, aparece ali no celular do professor, os itens, né, que temos exemplos de uns itens, então, o OSSE que o aluno lê antes, o comando entra e executa, e alguém fica ali do outro lado do vidro preenchendo esse checklist. E aí, depois, você extrai as estatísticas, né? Então, alguns itens a gente tem 100% de concordância, que é o ideal, outros concordância muito baixa, né? Então, fizemos a análise aí desses itens de baixa concordância. E reaplicamos e observamos que depois da calibração do checklist, houve uma melhora expressiva da concordância entre os avaliadores. E, num segundo momento, a oficina seguiu com a construção de um checklist para uma estação. Então, foi apresentado um comando, né, uma estação prevista, e os professores, né, foram divididos em 2 grupos, tinham que construir um checklist para aquela estação. Então, cada grupo construiu de forma independente seu checklist, né, para o problema apresentado. Professora, desculpa interromper, só para avisar que só falta um minutinho, tudo bem? Tá, ok. Então, também dentro do Forms, então a estação foi aplicada e o grupo oposto usou o formulário, né, de avaliação do outro grupo, né? Então, cada grupo usou o formulário de avaliação do grupo oposto para análise aí de qualidade e, posteriormente, discutido qual foi o melhor checklist ou quais itens de cada checklist foram adequados, né, reprodutíveis entre múltiplos avaliadores e quais não, e os motivos. Então, na análise de concordância entre os avaliadores numa mesma estação aplicada, né, no primeiro momento, apenas 3 de 10 itens no checklist avaliativo houve unanimidade entre os avaliadores, os itens mais reprodutíveis eram os mais curtos e objetivos, e após a discussão e aprimoramento dos itens, houve aumento de concordância entre os avaliadores numa segunda aplicação. A discussão dos possíveis viés ajudou os docentes no desenvolvimento dos próprios checklists avaliativos no segundo momento da oficina. Então, a nossa conclusão, né, é que a construção de um checklist avaliativo confiável e reprodutivo é um grande desafio na aplicação de um OSSE, mesmo numa escola aí com uma ampla experiência, né, mais de 10 anos de experiência de aplicação do primeiro ao último período de OSSE, e a calibração dos mesmos em testes pilotos antes da sua utilização e avaliação se mostrou uma ferramenta de grande valor para aumentar a confiabilidade dessa estratégia avaliativa. Muito obrigada e desculpem aí essa falha na apresentação de slide. Oi, professora. Foi ótimo. Que isso, não atrapalhou em nada a sua apresentação, o trabalho não está em modo apresentação, ficou tudo maravilhoso. Muito interessante, checklist para OSSE, muito interessante mesmo. Gostei bastante, muito legal isso. Aos professores que assistiram, vocês têm alguma pergunta para a professora? Nenhuma pergunta ainda? Então, tudo certinho. Professora, parabéns pela sua apresentação. Muito interessante mesmo o seu tema, muito legal. Tá? O próximo que vai apresentar aqui é a Bárbara Cabral. Bárbara. Tudo certo? Estou aqui, tudo certo. Posso compartilhar? Pode. Deixa eu só aumentar aqui o volume.
Se vocês puderem me ouvir, já vou compartilhar. Tá tudo certinho. Vocês conseguem ver? Sim, Deixa eu colocar aqui, então. Pronto, tá certo? Dá para todo mundo ver aí, por favor? tá tudo certo, tá Ok. ótimo. Pronto, deixa eu só... Pode iniciar quando quiser. Assim que você começar a falar, eu coloco o cronômetro. Ok, então, tudo bem. Bom dia, então, né, a todos os colegas que estão aqui nessa sala. Meu nome é Bárbara Cabral de Souza Oliveira, e eu sou professora da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista, na Bahia, do curso de Medicina. Nós temos como autores do nosso trabalho a professora Marta Cerqueira, a professora Camila Silveira Silva Teixeira e o Leandro de Almeida Moreira. O título do nosso trabalho é Monitoria no Módulo de Habilidades e Atitudes Médicas como facilitador pedagógico na relação aluno e professor durante as aulas práticas. Bom, o nosso trabalho foi com alunos do primeiro semestre da medicina, né? E a gente traz, então, na nossa introdução, uma avaliação sobre como o ingresso no meio acadêmico é um momento desafiador para novos estudantes de medicina, sobretudo aqueles estudantes de medicina que estão em instituições de ensino superior, que trabalham com prática de metodologias ativas, e que talvez não tenham oportunidade de trabalhar com esse tipo de prática no ensino médio ou até no ensino fundamental. Né? Então, às vezes, esse aluno, quando ele entra no ensino superior, ele tem, assim, na verdade, um grande susto, né? A depender da IES onde ele vai trabalhar e da metodologia que esta instituição traga de ensino para ele. O módulo de habilidades e atitudes médicas 1, que é o primeiro, né, que eles vão trabalhar, exige deste estudante um maior desempenho para que ele consiga contemplar alguns conteúdos, que são teóricos e práticos, voltados para a anamnese e exame físico do paciente. E na nossa IES, nós trabalhamos 100% com metodologias ativas dentro do módulo de habilidades e atitudes médicas para a parte prática. Então, nesse sentido, o aluno, quando vai para a prática e a gente traz esses conteúdos, acabam trazendo um discurso de maior dificuldade. Nessa perspectiva, nós temos, então, programas de monitoria, e a disciplina de RAM 1, ela sempre traz um edital de abertura para monitoria. Ela é uma estratégia pedagógica, a gente, né, sabe isso, é previsto pelo MEC, e ele é essencial para trabalhar a relação aluno, professor e disciplina, para que ela seja de maneira mais mútua e proveitosa. A gente sabe que a literatura já traz isso. Mas trazer, então, para uma avaliação da inserção do monitor dentro das práticas dessa disciplina, e como esse monitor se vê nesse processo, é a inovação do que a gente traz no nosso trabalho. Então, nós procuramos, então, relatar e refletir sobre a ótica do docente, a execução do programa de monitoria voluntária e as repercussões que isso trouxe para nós, né, na relação aluno-professor, durante as aulas práticas de habilidades e atitudes médicas do primeiro período de medicina de uma instituição particular do sudoeste da Bahia. Como metodologia, o nosso estudo é um relato de experiência. O local do nosso estudo, nós falamos, né, uma instituição de ensino superior em medicina do sudoeste da Bahia, e o nosso público-alvo eram, então, 4 monitores da disciplina de RAM 1 e 3 professores do primeiro semestre, né, de medicina. Como é que nós trabalhamos as atividades com esses monitores? Então, eles têm uma carga horária de 6 horas semanais, e essa carga horária é dividida em 1 hora para avaliação, ponderação e construção de estratégias pedagógicas voltadas para metodologias ativas a serem aplicadas no processo de monitoria com os seus alunos. Eles precisam também assistir pelo menos 2 horas práticas por semana com os professores das práticas, e o que tem, né, de excedente de carga horária, eles desenvolveram, na verdade, tanto atividades online, que a gente estava saindo daquele processo final da pandemia, e também atividades práticas presenciais nos laboratórios de RAM da faculdade. Eles distribuíram, né, conforme esse plano de ensino que eu disse para vocês, e previamente às aulas práticas, os professores das disciplinas compartilhavam com esses monitores quais eram as metodologias e plano de aula que nós iríamos apresentar, para que eles tivessem acesso a isso e tivessem condições técnicas de acompanhar e nos auxiliar nas aulas práticas. O conteúdo a gente já falou, né, que era compartilhado anteriormente com os alunos, e os alunos também participavam das reuniões que nós fazíamos online, né, com os professores, sobre de que forma nós iríamos aplicar aquelas metodologias ativas nas aulas práticas de RAM com
com os alunos, né, nas aulas presenciais. E aí, ao decorrer das aulas, esses monitores, eles acompanhavam esses professores e, depois desse período, eles marcavam momentos de monitoria nos laboratórios com os alunos, utilizando também metodologias ativas no seu trabalho, né? O programa de monitoria permitiu, então, com que tanto nós, professores, quanto os alunos monitores, pudessem identificar quais eram os impasses pedagógicos de quem está inserido no contexto de ensino-aprendizagem de metodologias ativas. Porque é muito fácil para o aluno voltar e criticar o professor nesse aspecto. Eu não gostei dessa prática, eu achei que essa prática não contemplou tudo que tinha, é muito difícil a gente ter que buscar determinado conteúdo para poder trabalhar, e aí, dessa vez, nós temos, então, um aluno que ele está, digamos assim, no meio termo. Ele nem é aluno, porque ele não é aluno daquele conteúdo e daquele módulo, e ele também ainda não é professor, porque ele não tem uma formação de ensino superior nem pedagógica para exercer aquela função, mas ele é monitor. Então, como monitor, ele está ali, então, aprendendo a aprender para aplicar aquele conteúdo. E aí, a gente consegue, então, discutir com eles o quanto que é difícil ser professor, né, de ensino superior na medicina e trazer essas metodologias ativas para essas aulas práticas. Muitas vezes eles vinham nos procurar, né, nas reuniões e trazer um sentimento de ou ineficiência ou de confusão, de como aplicar aqueles conteúdos teóricos nas práticas, né, e como trabalhar isso. Então, várias vezes, durante a elaboração desses materiais, quando eles nos mandavam, a gente precisava pontuar, ó, isso aqui não é metodologia ativa, ó, esse conteúdo que vocês podem trabalhar de uma maneira diferente, né? E depois a gente viu o sucesso, após essas discussões, quando eles mandavam para a gente vídeos e fotos de como foi que eles conseguiram trabalhar isso com os alunos. Essas observações nós conseguimos coletar tanto nos relatórios de monitoria, como professores também, né? Que às vezes a gente ia na monitoria e ficava observando como é que eles estavam trabalhando aqueles conteúdos. A presença do monitor, ele foi fundamental, principalmente no primeiro semestre, porque o monitor, ele faz um elo entre o professor, que parece alguém, às vezes inatangível, e aquele aluno do primeiro semestre, que ainda está perdido. Por vezes, o aluno ele tinha alguma dificuldade, medo ou dúvida de nos consultar como professor na aula prática sobre determinado conteúdo. E com o monitor, como era alguém muito próximo deles, na concepção deles, alguém de igual para igual, eles conseguiam trazer essas dúvidas, né? Ele se mostrou, então, essencial no processo de vinculação da disciplina, do aluno com a disciplina e com nós, né, com os professores, conseguiu nos apoiar na construção cognitiva e conseguiu preparar esse aluno para os próximos semestres. Eu trago aqui para vocês... Professora, desculpa te interromper, só para avisar que só falta um minutinho, tá? Ok. Vou trazer para vocês, para finalizar, algumas fotos, para vocês identificarem. Aqui sou eu estava gestante com os nossos monitores em algumas reuniões. Aqui é um monitor na próxima foto, com o professor Maurício, que é um dos nossos professores. Então, o monitor estava fazendo um processo de monitoria online e o professor estava acompanhando para ver como é que foi. Aqui são algumas fotos dos processos de monitoria. Na foto abaixo, vocês conseguem identificar aí uma prova de simulação de OSCE com esses alunos, né, que os meninos fizeram, é o maior medo dos alunos do primeiro semestre, e aqui outras atividades de monitoria que foram desenvolvidas. Para terminar, nós identificamos que a monitoria ela é produtiva na formação dos monitorandos e de nós, professores, ela preconiza a execução correta, né, da metodologia ativa, e estimulou também nos alunos e nos professores um pensamento crítico e reflexivo em relação aos conteúdos apresentados, trazendo, então, que o programa só tem a somar na tríade aluno-monitor e do ensino-aprendizado. Aqui estamos nossas referências, e eu agradeço a oportunidade de participação. Oi, professora. Que legal isso da monitoria. Poxa, muito legal mesmo. Isso que, essa sua frase de que os alunos veem, né, aquela pessoa ali como, entre aspas, né, de igual para igual, essa confiança que eles acabam permitindo, né, ter com um monitor, isso é muito legal mesmo, muito interessante. Parabéns pela proposta de trabalho de vocês. Obrigada. E alguém quer perguntar alguma coisa para a professora Bárbara? Ninguém quer perguntar? Ah, eu só vou comentar também, professora, achei muito interessante
isso de permitir verificar também quais são os impasses, né? Muito legal, porque às vezes é uma coisa tão fácil ali de trocar, de modificar, e sem conseguir mensurar isso de alguma forma, acaba levando para frente, sendo que tem ali apoio de alguém que pode ir lá e falar, olha, Exato, um daqui está professor, né? gerando, muito legal mesmo, E às vezes o parabéns. monitor consegue traduzir uma dúvida do aluno que a Sim. gente, como professor, às vezes no patamar maior, não consegue absorver aquela dúvida da forma como o aluno precisa, né? Exatamente. E às vezes nem é só de vocês absorverem assim a dúvida. Às vezes é a forma mesmo do aluno chegar para o monitor e chegar para vocês para fazer a mesma pergunta. Ele vai perguntar Exatamente, diferente, com certeza, né? exatamente. Muito legal mesmo. Parabéns. Obrigada. Assim, eu acho que todos, né? Todos já foram, se apresentaram. Eu achei muito legal, como eu disse, cada um com uma proposta assim mais legal que a outra. Só tenho mesmo que agradecer, né, ter participado, ter tido todo esse aprendizado aí de todas as propostas que vocês trouxeram. E caso tenha alguma pergunta, vocês podem me chamar, né? Pode ligar o áudio, queiram perguntar alguma coisa, não, tá tudo ok. Se estiver tudo ok, a gente finaliza por aqui e eu vou encerrar a sala. Tá Ok. tudo certinho? Um prazer conhecer todos vocês, tá? E a gente finaliza por aqui. Tchau, ótimo dia a todos. Bom Tchau, dia. tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau.